بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلى الله على سيدنا Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين. Em nome de Allah, o Clemente, o Misericordioso, que a paz e a bênção de Allah estejam sobre o profeta Muhammad, os demais profetas e mensageiros e seguidores. Nós continuamos falando sobre Surat Al-Ahzab. Surat Al-Ahzab, que nós começamos a falar sobre essa sura. Estamos no versículo 4. Versículo 4, do versículo 5, inshallah, e 6, talvez, se der tempo de falarmos de Ibnillah Azza wa Jal. Nós paramos onde Allah subhanahu wa ta'ala ele disse Ud'uhum li'abaihim, ou não, antes disso, Allah subhanahu wa ta'ala ele disse no versículo 4 Ma ja'ala Allahu li rajulin min qalbayni fi jawfih وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما. Nós falamos sobre essa parte, ou iniciamos essa parte a falarmos sobre ela, sobre uma dessas partes aqui desse versículo. Nós falamos que na pré-islâmica tinha alguns costumes que Allah subhanahu wa ta'ala ele quis que esses costumes fossem anulados na sociedade islâmica nova que começou em Medina. Dentre esses costumes, Allah subhanahu wa ta'ala ele disse sobre as pessoas, ele iniciou falando Ma ja'ala Allahu li rajulin min qalbayn, jamais Allah fez uma pessoa com dois corações. E falamos sobre essa história de uma pessoa chamada Jamil ibn Muammar, que era conhecido em Quraysh, que era uma pessoa muito inteligente que tinha dois corações. Até ele dizia, eu sou mais inteligente do que todas as pessoas, inclusive o Muhammad, alayhi salatu wassalam. Até a batalha de Badr, que Allah subhanahu wa ta'ala determinou que as pessoas, os politeístas e Quraysh, eles foram derrotados. Abu Sufyan, ele veio até o local e ele viu Muammar, ele viu Jamil ibn Muammar, essa pessoa, e disse para ele o que aconteceu. Ele disse o que aconteceu, que quem não morreu, ele fugiu. Ele disse, você, o que está acontecendo com você? Ele disse, nada. Ele disse, como que você está segurando uma parte do seu calçado na mão e a outra parte está no pé? Ele nem sentia o que estava acontecendo. E Allah subhanahu wa ta'ala, ele determinou falando que não há uma pessoa que possui dois corações. Allah subhanahu wa ta'ala quis com isso da maneira que não há uma pessoa que possui dois corações dentro do seu íntimo também. Allah subhanahu wa ta'ala ele não fez com que as vossas esposas fossem como se fossem as suas mães. Nós falamos que esse era um dos tipos de divórcio que as pessoas faziam na pré-islâmica. Eles diziam para a mulher, você para mim, para a esposa dele, você para mim é como se fosse a minha mãe, ou como se fosse a minha irmã, proibindo a esposa dele. Isso era um divórcio. Nós falamos que uma mulher chamada Khawla, ela veio até o profeta Muhammad alayhi salam, que o esposo dela chamava Aus ibn Samit, que tinha dito essas palavras para Khawla. E ela veio até o profeta Muhammad alayhi salam, e ela estava dizendo para o profeta Muhammad alayhi salam sobre a história dela. E o profeta disse a ela, eu somente acho que você foi divorciada através dessas palavras. E ela dizia para ele, para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, se eu deixar os meus filhos comigo, eles irão se perder. Eles irão ficar com fome. Se eu deixar com ele, irão se perder. O profeta Muhammad sallam apenas repetia aquelas palavras dizendo, eu não vejo a não ser que você foi divorciada por essas palavras. A Aisha, que estava por trás da porta, ela dizia,
eu mal entendia o que aquela mulher estava dizendo, até que Allah subhanahu wa ta'ala revelou ao profeta Muhammad alayhi salam esses versículos, e foi revelado uma surata inteira chamada Al-Mujadala, e nós falamos sobre essa surata, até que Allah subhanahu wa ta'ala, nessa determinação, ele disse: as pessoas que falarem para as suas esposas, você para mim é como se fosse a minha mãe, Allah subhanahu wa ta'ala determinou que isso não é um divórcio, mas sim, essa pessoa que disse essas palavras, ela tem que libertar um escravo. Se não tiver condições, ela tem que jejuar 6 meses, ou 2 meses consecutivos, 60 dias. Se ele não tiver condições, tem que dar o sustento para 60 pessoas. Se não tiver condições de sustentar ou de dar a alimentação para 60 pessoas, então é uma pessoa pobre, como a situação do Aus, aqui que foi contada na aula passada. Então Allah subhanahu wa ta'ala determinou uma regra aqui, uma das regras, que se o homem falar essas palavras, ele, para voltar para a sua esposa, ele terá que fazer isso, ou libertar um escravo, e hoje nós não temos escravidão, ou jejuar 2 meses sequentes, sem quebrar nenhum dia. Se não tiver condições, é ele alimentar 60 pobres, antes de voltarem para um para o outro. Isso somente para a mulher, somente para o homem. E a mulher, ela não é isenta de fazer qualquer questão dessas. Então a Khawla, ela voltou para a sua casa e esperou que, depois dessa determinação, e ela disse para o profeta Muhammad alayhi salam, quando ela disse que Aus era uma pessoa idosa e não tinha condições de libertar um escravo, e nem de jejuar os 60 dias, e nem de dar de alimentação, o profeta Muhammad a.s. deu na mão dela a alimentação de 60 pessoas, e ela disse: distribuir para pessoas mais pobres do que a minha casa, e Medina não há pessoas mais pobres do que a minha própria casa. E o profeta Muhammad a.s. disse que você dê de alimentação para as pessoas da sua casa. A terceira regra seria sobre os filhos que são adotivos. E nós falamos sobre a história do profeta Muhammad a.s. antes do Islã, quando estava em Meca, e foi presenteado pela Khadija, esposa dele, por um menino que era escravo, foi escravizado, era chamado Zayd ibn Haritha. E Zayd ibn Haritha, ele permaneceu alguns anos, 2 anos, com o profeta Muhammad a.s., enquanto os pais dele procuravam por ele, e eram pessoas nobres e pessoas ricas, até que foram indicados do que o filho deles, Zayd ibn Haritha, estava em Meca. E eles foram até Meca porque era de uma outra tribo chamada tribo de Kalb. Eles foram até Meca, o pai dele e o tio dele, e perguntaram pelo Zayd, e foi indicado do que o Zayd, sim, tem uma criança chamada Zayd, está na casa do Muhammad. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam não era ainda um profeta, um mensageiro, que não tinha a revelação que veio até ele naquele momento, ou naquela época. Quando chegaram lá, eles vieram e souberam que o Zayd estava na casa do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Eles bateram a porta do profeta Muhammad e disseram a ele: nós sabemos que nós temos o nosso filho Zayd. E contaram a história de que ele foi capturado e vendido para várias tribos, até que chegou em Meca e foi vendido para Hakim ibn Hizam. Hakim ibn Hizam, ele presenteou a Aisha, a Khadija, esposa do profeta Muhammad a.s. A Khadija, ela deu para o profeta Muhammad a.s. como presente, e eles queriam pagar o que o profeta Muhammad exigisse, para eles libertarem o Zayd. E o profeta Muhammad a.s. olhou para eles e disse: vocês querem melhor do que isso? Disseram: qual que é o melhor do que isso? Ele disse: vamos chamar o Zayd. Se ele vos reconhecer como pai e tio, vamos dar a escolha a ele, para ele ir junto com vocês sem que vocês pagassem nada, e ele será libertado. Eles disseram: é algo mais do que justo. Até que ele chamou o Zayd. O Zayd, quando viu o pai dele e o tio dele, ele foi e abraçou os dois. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse ao Zayd: você conhece eles? Ele disse: sim, esse é meu pai Haritha, e esse daqui é o meu tio. E o profeta Muhammad alaihi wasallam
deu a sugestão para eles. O pai dele disse: o Muhammad está dizendo que se você quiser nos escolher para ir conosco, você fique à vontade. Então a escolha é sua. Para eles, com certeza que o Zaid ele irá voltar com os pais dele, porque 2 anos fora de casa, os familiares esperando ele, e o Zaid olhou para o profeta Muhammad a.s. e o tratamento que ele recebia dentro da casa do profeta Muhammad a.s. um tratamento de uma pessoa que estava sendo preparada para a mensagem, uma nova mensagem, que ninguém sabia sobre essa mensagem naquela época. O profeta Muhammad a.s. Ele tratava o Zaid de uma forma que jamais uma pessoa consegue imaginar o trato do profeta Muhammad a.s. para essa pessoa. E o Zaid disse: eu prefiro ficar com Muhammad. E a hora que eu quiser ver vocês, eu posso ir para a tribo para visitá-los. O pai e o tio dele disseram: isso está na sua escolha, como nós prometemos para o Muhammad a.s. E o profeta Muhammad a.s., de tão contente que ele ficou com a escolha do Zaid, ele disse, saiu para fora da casa dele, anunciou perante todas as pessoas de Quraysh, dizendo: eu testemunho a vocês que o Zaid é meu filho. Na realidade, o Zaid era filho do Haritha. Só que o profeta disse, as pessoas, era de costume em Meca das pessoas adotarem filhos e chamarem eles pelo nome da pessoa adotiva. Então Zaid ele ficou sendo chamado por Zaid, filho de Muhammad, porque o profeta Muhammad a.s. adotou ele. O profeta Muhammad a.s. tratou bem dele e deu essa escolha a ele. Ele escolheu o Muhammad, então ele disse para as pessoas: o Zaid é meu filho. E desde aquela época ficou chamado Zaid ibn Muhammad. Até esse ano, no ano 2 da Hijra, depois que o profeta Muhammad a.s. foi para Medina, que teve o Zaid, ele foi uma das primeiras pessoas, depois da Khadija, do Abu Bakr, do Ali ibn Abi Talib, o Zaid, que se converteram ao Islã, aderiram ao Islã depois que veio a mensagem ao profeta Muhammad a.s. Em Medina foram revelados esses versículos. Allah subhanahu wa ta'ala, ele disse nesses versículos, tais são meras palavras, ou Allah subhanahu wa ta'ala, ele disse: vossas mães, e não fez de vossos filhos adotivos, está no versículo, vossos filhos biológicos, como se fossem vossos filhos biológicos. Tais são meras palavras vossas, de vossas bocas. Então Zaid não é seu filho ao Muhammad, porque as regras começaram a descer, começando pelo profeta Muhammad a.s. Zaid era conhecido como Zaid ibn Muhammad. De repente vem a revelação de Allah subhanahu wa ta'ala dizendo que não, Zaid não é o filho de Muhammad. Mas sim, Allah subhanahu wa ta'ala, ele disse para a gente fazer o quê? Ele disse: chamai-os pelos nomes de seus pais biológicos, seus pais reais. Allah subhanahu wa ta'ala, ele disse: isso é mais justo perante Allah. Porque para não se misturarem os parentescos, as descendências, porque cada um tem que saber da sua descendência. Eu sou filho de quem? Quem que é meu pai? Quem que é o meu avô? Quem que é o meu bisavô? Para ele saber a sua linhagem. Então cada pessoa deve saber a sua linhagem na vida. E o profeta Muhammad a.s. subhanallah, depois que foi revelado esse versículo, Allah subhanahu wa ta'ala irá dizer de nos contar uma outra história dentro da Surat Al-Ahzab sobre um caso importante para que as pessoas soubessem sobre a realidade disso que Allah subhanahu wa ta'ala determinou e fez com que o Zaid casasse com uma pessoa chamada Zainab, depois que separasse dela, e o profeta ordenou o profeta Muhammad a.s. a casar com essa pessoa, sendo que aquilo não era permitido até na pré-islâmica. Então, que a pessoa casasse com com uma pessoa que era esposa do seu próprio filho. Allah subhanahu wa ta'ala quis mostrar que ele não era o filho real do profeta Muhammad alayhi salatu wassalam. E Allah subhanahu wa ta'ala, imagine o Zaid como a nobreza que ele teve, viveu junto com o profeta Muhammad alayhi sallam durante vários anos. Ele escolheu o profeta Muhammad alayhi sallam, escolheu ele
além de seus pais. Então, não quis ficar com os pais, mas sim com o profeta Muhammad, e de repente são revelados esses versículos, Allah subhanahu wa ta'ala dizendo que eles não são os seus filhos, são os filhos reais. Os filhos, eles são filhos daqueles homens que realmente são seus pais, os filhos biológicos. Allah subhanahu wa ta'ala, ele disse: chamai-os pelos nomes de seus pais biológicos. Então agora não pode mais chamar o Zaid de Zaid, filho de Muhammad, mas é Zaid, filho de Haritha. Imagine, o Zaid era filho de Muhammad, de repente ele não é mais. Isso poderia afetar na vida dele. Allah subhanahu wa ta'ala determinou que dentro desses versículos também, Allah subhanahu wa ta'ala, dos outros versículos da Surah Al-Ahzab, citasse o nome do próprio Zaid, e ele disse: فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا. É a história que nós iremos trazer, só que foi citado o nome do Zaid aqui. É o único dentre os companheiros do profeta Muhammad a.s. que foi citado pelo nome diretamente. Zaid. É o único que foi citado no Coran pelo profeta, por Allah subhanahu wa ta'ala, é o nome do Zaid. O Abu Bakr, que tinha mais nobreza, não foi citado pelo nome no Coran. Umar não foi citado pelo Coran. Ali não foi citado pelo Coran. Uthman não foi citado pelo Coran. Fátima, filha do profeta Muhammad, não foi citada pelo Coran. Pessoas, a Khadija, que era a nobreza que ela tinha, não foi citado o nome dela no Coran. Só que o Zaid foi citado o nome dele no Coran, como se Allah subhanahu wa ta'ala estivesse falando: ó Zaid, você perdeu algo de nobreza na sua vida, de não ser mais chamado de Zaid, filho de Muhammad, mas você ganhou uma outra nobreza do seu nome ser citado cada vez que a pessoa recitar o Coran e recitar essa sura. Isso é uma nobreza para o Zaid ibn Haritha. Se perguntando quantos filhos do profeta teve, inclui os filhos adotivos, os biológicos? Não inclui os filhos adotivos. Quando foi perguntado quantos são os profetas, quantos são os filhos do profeta Muhammad a.s., nós sabemos que os filhos do profeta Muhammad a.s. foram 7. 4 filhas e 3 filhos. Os filhos eram Al-Qasim, Ibrahim e Abdullah. Esses são 3. E eles faleceram na vida do profeta Muhammad a.s. E as filhas, como nós sabemos, a Ruqayya, Zainab, Kulthum e a Fátima. 3 delas faleceram no tempo do profeta Muhammad a.s., na vida do profeta Muhammad a.s., e somente a Fátima, que permaneceu depois da morte do profeta Muhammad a.s., ela faleceu 6 meses depois da morte do profeta Muhammad a.s. E Zaid não foi incluído com os filhos do profeta Muhammad. Então, quando você fala sobre os filhos do profeta Muhammad a.s., você cita Zainab, Ruqayya, Kulthum, Fátima, Al-Qasim, Ibrahim, Abdullah e Ibrahim. Ibrahim é o último, que ele nasceu da Maria Al-Qibtiyya, e os demais todos nasceram de uma mãe que era a Khadija. Aqui o profeta Allah subhanahu wa ta'ala, ele citou esse versículo para colocar uma nova regra. Então, a proibição não somente para o profeta Muhammad a.s. de ter o Zaid como uma pessoa que era um filho, e de repente ele se torna um filho adotivo e não filho biológico. Então, todas as pessoas que quiserem adotar um filho, ela tem essa condição. Allah subhanahu wa ta'ala permitiu. Só que a adoção não pode fazer com que essa pessoa coloque o nome desse filho no seu nome. Você não pode colocar: eu peguei uma criança no hospital, peguei uma criança na rua, uma criança foi dada por uma pessoa para mim, eu criei ela desde o nascimento. Tudo bem, até aí não há problema. O problema é se você for lá e registrar no seu nome. Não pode ser registrado no seu nome. Isso é proibido. Tem que colocar no nome. Tem que colocar no nome da pessoa adotiva. Tá, islamicamente não pode. Se a pessoa no hospital pegar um bebê, não
irmão. Como vai fazer? Aí Allah subhanahu wa ta'ala ele cita aqui. Ele disse: Ud'uuhum li'abaihim. Chame eles pelo nome dos pais biológicos que eles têm. Tipo, Zaid não é filho de Muhammad. Zaid ibn Haritha, porque nós já conhecemos o pai real dele. Zaid ibn Haritha. Aí Allah subhanahu wa ta'ala ele diz: فَإِن لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ. E se vocês não conhecerem os pais deles, فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ. Eles são os nossos irmãos na religião e são, Allah subhanahu wa ta'ala ele disse aqui, ele disse, isso é mais justo perante Allah, mas se não conheceis os seus pais, então considerai-os vossos irmãos na fé ou vossos aliados. É uma pessoa aliada, então fulano é aliado ao fulano. Então ele foi aliado pela adoção ou foi aliado talvez por um outro motivo, porque antigamente tinha a questão dos prisioneiros, né, que tinha condições, não somente o Islã ele veio para libertar os escravos, a pessoa que foi capturada como escrava. Depois que você libertar ele se torna o seu aliado, e não seu filho, não da família, mas sim, é uma pessoa aliada. Porque depois que crescer essa criança, você tiver outros filhos, então essa criança tem condições de casar com a sua filha, ou se ela for menina, de casar com seu filho. Isso se não for filho de leite. Isso, se ela não amamentar da mesma mãe. Aí se torna filho de leite e aí não pode mais casar. Agora, tem a questão da herança. A herança não pode ser dada para os filhos adotivos. Não é que não pode ser dada. Nós vamos falar daqui a pouco também sobre a questão da herança. A herança não entra para essa criança como se ela fosse filha do fulano que faleceu. Então, ele não tem a herança desse pai que é adotivo. Os filhos que têm direito à herança desse pai são os filhos biológicos só, e não os adotivos. Tá, então Allah subhanahu wa ta'ala ele disse, você chama ele Zaid, filho de Haritha. Não conheço, não sei o nome do pai dele. O pai dele é outro, não era o Haritha. Então o profeta Muhammad a.s. ele disse, então, é Zaid, o nosso irmão, nosso irmão na fé. Ou Zaid, o nosso aliado. Você coloca Zaid, Zaid filho de, você pode colocar em árabe, você pode colocar Ibn Abdullah, é filho de um servo de Deus, filho de servo de Deus, só que não é o seu filho, então você anota lá sem colocar isso. Então se a pessoa for obrigada, ela tem que declarar isso, que nós não podemos, então deve ter alguma outra lei para essas questões, porque isso é proibido. Porque se for colocado, depois se misturam as descendências. Quando crescer, os irmãos, as irmãs e tal, eles não vão saber mais se esse é o irmão deles ou não. Então é uma pessoa que veio de uma outra família, e eles são de uma outra família, só que essa pessoa foi adotada. A adoção, você pode tratá-lo da melhor forma, como se fossem seus filhos. Isso deve ser feito islamicamente. O problema aqui, como nós falamos, somente colocar no seu nome biológico para não se misturar as descendências e os direitos também não se misturarem, porque Allah subhanahu wa ta'ala determinou as leis da herança, as leis dos direitos, as leis do casamento, aquilo que é lícito, aquilo que é ilícito, então isso se mistura e aí as pessoas se perdem entre elas. Então, essa é uma regra determinada por Allah subhanahu wa ta'ala. Aqui vocês já sabem responder. Se alguém falar para vocês, eu vou adotar uma criança, eu posso colocar no meu nome? Ou eu posso adotar uma criança no Islã? Vocês falam o quê? Pode ou não pode? Isso, pode adotar uma criança, só que não pode colocar no seu nome. Como é que vocês sabem? É na Surat Al-Ahzab que nós estamos estudando, Allah subhanahu wa ta'ala determina isso. E essa lei, nós já no começo da lei, a primeira palavra que foi falado sobre ela, é Ayyuhan Nabiyyu ittaqillaha.
Ó mensageiro de Allah, tema a Deus. Por que Allah subhanahu wa ta'ala disse isso? وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ. Não obedeça a quem? Aos hipócritas e aos incrédulos. Por quê? Allah subhanahu wa ta'ala, como se ele estivesse sabendo que há situações que a pessoa ela fala, mas não posso, isso daqui é uma questão que as pessoas vão falar o que de mim? Aí Allah lhe disse aqui, não obedeçam a quem? Aos incrédulos e aos hipócritas. Por que citou os dois? Porque citou os hipócritas? Porque tem hipócritas que falam que eles são muçulmanos de boca para fora, só que no coração eles não são muçulmanos. Daí a regra ela vem de Allah. A regra ela vem de Allah e nós temos que cumprir a regra de Allah. Temos que temer a Allah. Não podemos aceitar qualquer outra sugestão se a ordem de Allah ela estiver presente na nossa vida. Tá? Então, Allah subhanahu wa ta'ala ele disse aqui: ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ وَأَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ. Chame-os pelo nome dos pais, isso é mais justo perante Allah subhanahu wa ta'ala. فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ. Se vocês não conhecerem os pais deles, então eles são os vossos irmãos na fé e vossos aliados. E Allah subhanahu wa ta'ala disse, tá, e isso aconteceu então. Então no começo, por que era chamado Zayd ibn Muhammad? O fulano era chamado Amr ibn Fulan ibn Ali. Amr, filho de Ali, não era. Tá, se isso era antigamente, nós temos que começar agora uma nova vida e chamar essas pessoas pelo nome real. Allah subhanahu wa ta'ala diz, não há pecado para vós naquilo em que vos enganardes, naquilo que vocês foram enganados no pensamento, que vocês foram enganados na ação para colocar em prática, exceto no que vossos corações tiverem feito intencionalmente. Você fizer intencionalmente, aí já não pode. ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق ويهدي السبيل ادعوهم لآبائهم وأقسطوا عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. Allah subhanahu wa ta'ala irá questionar a vocês no dia do final sobre aquilo que vocês fizerem intencionalmente. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. E Allah, ele é perdoador e misericordioso. Essa é a história do Zayd. Então nós tivemos aqui nesse versículo duas histórias. A história de Khawla com Aus ibn Samit e a história do Zayd. E são duas regras que Allah determinou dentro do Coran. A primeira regra, a palavra que a pessoa fala sobre a esposa dele como se fosse a irmã dele ou a mãe dele, isso não é considerado um divórcio, mas sim a pessoa, para voltar para a sua esposa, ele tem essas regras para fazer. A segunda questão, os filhos adotivos, eles não podem ser colocados nos seus nomes, mas sim tem que ser colocados nos nomes dos pais biológicos, reais. Se não conhecermos os pais reais, chamamos eles de fulano, nosso irmão, fulano, o nosso aliado, mas não pelo nome que nós temos. Allah subhanahu wa ta'ala ele fala النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. Aí vem uma outra regra que Allah subhanahu wa ta'ala ele determinou na nossa vida em relação ao profeta Muhammad alayhi salatu wassalam. Quem que é o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para nós? Como ele deve ser na nossa vida? O profeta Muhammad alayhi sallam é o último mensageiro e esse mensageiro ele teve tanta preocupação com a sua nação, tanta preocupação conosco, com cada um de nós. O profeta Muhammad alayhi sallam, a vida dele foi toda oferecida para que a ordem de Allah subhanahu wa ta'ala fosse colocada em prática. Ele sempre suplicava pela sua nação para que ela fosse a nação que seja mais próxima de Allah subhanahu wa ta'ala. Ele sempre suplicou para que a nação
essa nação do profeta Muhammad a.s., os seguidores do profeta Muhammad a.s., para que eles não fossem castigados por Allah subhanahu wa ta'ala, para que Allah perdoasse a eles. O profeta Muhammad a.s., Allah subhanahu wa ta'ala determinou uma regra para nós. Qual que é essa regra para os crentes? Allah subhanahu wa ta'ala disse: An-nabiyyu awla bil-mu'minina min anfusihim. An-nabiyyu awla bil-mu'minina min anfusihim. O profeta, ele tem mais direito sobre os crentes do que eles sobre si. O profeta tem mais direito sobre os crentes do que o próprio crente sobre si. Isso demonstra quando o profeta Muhammad a.s. se encontrou com Umar, e o Umar pegou e disse para o profeta Muhammad a.s., ele disse: ó mensageiro de Allah, o Senhor é mais amado para mim do que os meus pais, do que os meus filhos, do que os meus bens, do que tudo que existe nesse mundo. O profeta Muhammad a.s., ele disse: a sua fé se completa se você dizer também, e se for eu ser mais amado para você do que a si próprio. O Umar, ele pensou um pouquinho, porque para falar essas palavras, elas têm que ser colocadas em prática, do profeta Muhammad ser mais amado para cada um de nós do que a nossa própria vida. E é isso que Allah subhanahu wa ta'ala determinou aqui. O Umar disse: ó mensageiro de Allah, o Senhor é mais amado para mim do que os meus pais, os meus filhos e tudo que existe nesse mundo, é mais amado do que a minha própria vida. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: agora se completou a sua fé, ó Umar, porque a determinação de Allah, ele disse: an-nabiyyu awla bil-mu'minina min anfusihim. Allah subhanahu wa ta'ala, ele disse: o profeta, ele tem mais direito sobre os crentes do que ele sobre si mesmo. O profeta Muhammad a.s., para nós não somente dizer que ele é mais amado para nós, as palavras dele, elas têm que estar à frente das nossas palavras. As decisões dele devem estar acima das nossas decisões. A vida dele deve estar acima da nossa vida, e assim que os companheiros do profeta Muhammad a.s. fizeram. Talha ibn Ubaidillah, quando os incrédulos vieram de Meca para Medina e aconteceu a batalha de Uhud, os companheiros do profeta Muhammad a.s. foram defender o profeta Muhammad a.s. pelas suas próprias vidas, até que o Talha ibn Ubaidillah, ele se jogou em cima do profeta Muhammad a.s. para que as flechas não atingissem o profeta Muhammad a.s. quando os incrédulos estavam atacando o profeta a.s. E o Talha, ele teve até a sua mão paralítica de ser atingida por várias flechas. E o Talha, ele foi atingido por várias flechas e também pelas espadas, até que Allah subhanahu wa ta'ala revelou na Surat al-Ahzab também, nessa mesma surata também, que há dentre os crentes aqueles que são as pessoas, são mártires que morreram, e outros que estão na espera, e eles não trocaram aquilo que Allah determinou na vida deles, de ser o profeta Muhammad a.s., a pessoa mais querida para eles. Allah subhanahu wa ta'ala, ele, se ele tiver qualquer determinação, nós não podemos dizer: eu vou pensar, eu vou ver se eu faço ou pratico, eu tenho dúvida ainda. Muitas pessoas, às vezes, na determinação de Allah, ele fala: eu tenho dúvida e ainda está cedo e vou ver se eu faço ou não faço. Se a determinação é de seu Criador, você vai esperar o quê? Se a determinação é do profeta Muhammad, e nós sabemos que o profeta Muhammad a.s., ele somente fala quando é revelado a ele por Allah, tipo essas revelações. Se fosse pelo profeta Muhammad a.s., ele não iria escolher que o Zaid fosse somente um aliado, mas sim um filho. Só que a determinação foi de Allah, ao mensageiro de Allah e aos crentes. Acabou. O profeta Muhammad a.s. não tem a escolha de falar: não, Zaid continua sendo meu filho. Não, Zaid não é mais seu filho. Ele já se assegurou naquilo que Allah determinou,
já cumpriu na vida dele. Por isso que Allah subhanahu wa ta'ala ele fala an-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim, que o profeta tem mais direito sobre os crentes do que eles sobre eles. E disse wa azwajuhu ummahatuhum, e as suas esposas, as esposas do profeta Muhammad alayhi salam, são as suas mães. São as suas mães. A questão das mães dos crentes, que nós chamamos as esposas do profeta Muhammad alayhi salam, inshallah na próxima aula nós vamos falar, porque o tempo já não dá mais para terminar, para falar sobre isso, porque não são mães como as suas próprias mães. Elas são mães de respeito. Elas são mães para enobrecê-las, para respeitá-las, para tê-las como pessoas mais nobres, de não poder casar com elas depois da morte do profeta Muhammad alayhi salatu wassalam. Então, elas são consideradas dessa maneira como mães dos crentes. Agora, isso não significa que os homens, no tempo do profeta Muhammad alayhi salam, ou depois da morte do profeta Muhammad alayhi salam, elas pudessem ver as esposas do profeta Muhammad como se fossem suas mães. Não, elas se cobriam. Ou que elas não são, não têm a herança de você como se fosse a sua mãe. Não, isso também não é que Allah subhanahu wa ta'ala determinou, que quis. Allah quis que as mães dos crentes, que são as esposas do profeta Muhammad alayhi salam, elas têm que ter a nobreza, o respeito, como se fossem as nossas próprias mães. Inshallah nós iremos falar um pouco sobre as esposas do profeta Muhammad alayhi salam e continuar o próximo versículo que Allah subhanahu wa ta'ala cita sobre essa questão, no versículo 6 da Surat Al-Ahzab, inshallah. Vamos parar por aqui. Inshallah na aula que vem nós iremos continuar sobre a Surat Al-Ahzab para sabermos mais sobre os detalhes, as regras que Allah determinou nessa sura. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.